O tema central do mapa que apresentarei é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Eu sou a Shirley e com este vídeo sigo disseminando a arte de fazer resumos com mapas mentais. Por isso, convido você a ter um local para fazer as suas anotações e criar o seu próprio mapa. Aproveito também para convidar a dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para evoluir comigo na construção de mapas a cada novo vídeo. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de instituições que fazem intermediação financeira, ou seja, o encontro entre os agentes superavitários e os deficitários. Esse mapa está dividido em três grandes ramos. O primeiro, que engloba moeda, crédito, capitais e câmbio, que apresentei no vídeo anterior. O segundo, seguros privados e, por último, previdência privada. Recapitulando os quatro tipos de mercado. O mercado monetário, que é da moeda, fornece papel moeda e moeda escritural, que é depositada em conta corrente. O mercado de crédito, que fornece recursos para o consumo das pessoas e para o funcionamento das empresas. O de capitais, que permite às empresas captar recursos de terceiros e compartilhar os ganhos e os riscos. E o de câmbio, que permite a compra e venda de moeda estrangeira. Seguros privados é o ramo do Sistema Financeiro Nacional que oferece serviços de proteção contra riscos para quem busca seguros privados, contratos de capitalização e previdência complementar aberta. A previdência privada é o ramo voltado para funcionários de empresas e organizações. O Sistema Financeiro Nacional é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Os normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Os supervisores trabalham para que todos sigam as regras definidas pelos órgãos normativos, e os operadores são as instituições que lidam diretamente com o público. Dentro do ramo moeda, crédito, capitais e câmbio, como órgão normativo está o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. É o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional e formula a política da moeda e do crédito. É no CMN em que se decide a meta para a inflação, as diretrizes para o câmbio e as normas principais para o funcionamento das instituições financeiras. Em conjunto com o CMN funciona a COMOC, que é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, e tem como atribuições o assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito do país. No COMOC, as matérias aprovadas são regulamentadas e divulgadas no Diário Oficial da União e no site do Bacen. Também funcionam junto ao CMN 7 comissões consultivas, que representam os principais setores do mercado. Como órgão supervisor, o Banco Central do Brasil, Bacen, é responsável por garantir o cumprimento das normas do CMN. O Bacen é uma autarquia federal, ou seja, tem autonomia sobre si próprio e é vinculado ao Ministério da Economia e tem como principal missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e um sistema financeiro sólido e eficiente. O Bacen monitora e fiscaliza o sistema financeiro e executa as políticas monetária, cambial e de crédito. Podemos dizer que as funções básicas do Bacen são de banco emissor, porque emite papel moeda, de banqueiro do governo, no financiamento do Tesouro Nacional, administração da dívida pública da União, de banco dos bancos, no recebimento dos depósitos compulsórios e efetua o redesconto, que é o empréstimo entre os bancos, como gestor do Sistema Financeiro Nacional, porque regula a compensação de cheques, autoriza o funcionamento das instituições financeiras e penaliza, se necessário, e como executor da política monetária, porque controla os meios de pagamento e orçamento monetário. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é um órgão constituído no Bacen com finalidade de estabelecer as diretrizes da política monetária e definir a taxa básica de juros. O Copom faz reuniões a cada 45 dias e disponibiliza a ata no site do Bacen.
O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, antes era ligado ao Ministério da Economia e passou a se chamar UIF, Unidade de Inteligência Financeira, agora vinculada ao Bacen, graças à medida provisória do Presidente da República de janeiro de 2019. A Unidade de Inteligência Financeira recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita relacionadas à lavagem de dinheiro e comunica às autoridades competentes. Também como supervisor, a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo mercado de capitais e tem a finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de títulos e valores mobiliários. Para explicar mais esse assunto, logo farei um mapa mental específico sobre esse mercado. Os órgãos operadores da moeda, crédito, capitais e câmbios são bancos, caixas econômicas, administradoras de consórcios, cooperativas de crédito, corretoras, distribuidoras, instituições de pagamento, instituições não bancárias, bolsa de valores e bolsa de mercadoria e futuros, sendo esses dois últimos vinculados à CVM. No ramo de serviços privados, o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, é o órgão normativo desse setor. Tem como principal função determinar as normas gerais para os segmentos de seguros privados e capitalização, e também atribuições relacionadas à previdência privada aberta. Como órgão supervisor, temos a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é uma autarquia federal, também vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Como órgãos operadores, temos seguradoras, resseguradoras, entidades abertas e sociedades de capitalização. No ramo de previdência privada, o Sistema Financeiro Nacional tem como órgão normativo o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, e tem a função de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdências complementar, que são os fundos de pensão. Como órgão supervisor, a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, também é uma autarquia e atua como entidade de fiscalização e supervisão das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência operado por essas entidades. Como órgãos operadores estão as entidades fechadas de previdência. O Ministério da Economia é o órgão que, na estrutura administrativa do Brasil, cuida da formulação e execução da política monetária nacional. Foi criado com a medida provisória de janeiro de 2019. Com isso, as estruturas dos Ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Trabalho passaram a integrar esse novo ministério chamado da Economia. Dentre as entidades vinculadas ao Ministério da Economia, temos como autarquias o Bacen, a CVM, SUSEP e Previc, como empresas públicas a Casa da Moeda, a SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, uma empresa de prestação de serviços em tecnologia da informação, a Caixa Econômica e a ENGEA, que faz a gestão de ativos provenientes da União e de entidades da Administração Pública Federal. Como sociedades de economia mista, o Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Dentre os órgãos colegiados do Ministério da Economia estão o CMN, CNSP e CNPC, que expliquei anteriormente, dentre outros. Os órgãos colegiados são aqueles em que há representações diversas e as decisões são tomadas em grupos, com aproveitamento das experiências de cada um. É importante citar outros 3 órgãos colegiados. O CRS-FN, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
Ele tem por finalidade julgar, em última instância, os recursos contra as sanções aplicadas pelo Bacen e CVM, e nos processos de lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF, SUSEP e demais autoridades competentes. O CRS-NSP, Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, tem por finalidade julgar, em última instância, os recursos contra as sanções aplicadas pela SUSEP. E o CRPC, que é a Câmara de Recursos de Previdência Complementar, que aprecia e julga os recursos interpostos contra decisões da Previc. Com isso, finalizo o terceiro mapa mental dessa série. Depois me conte como você está indo com seus mapas. Até mais!